Então, se a gente tem a tecnologia, se a gente consegue ter sucesso com nossos clientes, vamos levar também. É algo novo que a gente está construindo, mas estou super empolgado aí que a gente vai ter boas histórias também para contar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um episódio do GRTcast, podcast da Benhoff, que impulsiona os seus resultados na gestão de terceiros. Eu sou Almir Rocha, tenho aqui ao meu lado o Bruno Santos, amigo e sócio. Fala aí, Bruno. Bem-vindos, pessoal, mais um GRTcast. Bora nessa. Boa, conta aí, Bruno, pra gente, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai ter uma especialista aqui na parte de suprimentos, fornecedores e terceiros de uma grande empresa multinacional que ela vai trazer todo o conhecimento de como consegue fazer gestão de terceiros via sistema interno, sistema próprio, mas com o time de uma consultoria. Boa, nós estamos falando da Verena Pagano, gerente de compras diretas e indiretas do grupo ABB. Verena, muito obrigado, né, por ter topado estar aqui com a gente, né, a gente tem o maior prazer de poder receber você. Eu tenho certeza que você vai trazer, né, super cases aqui, compartilhar vários insights com todos nós, né, nossa audiência também. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Tenho muita afinidade com vocês, a Benhoff é um parceiro de longa data, né, e eu faço questão de estar aqui dividindo o case, onde considero de muito sucesso. Então, é um prazer estar aqui, não só eu considero, mas como a própria ABB considera, né, a ABB que é uma multinacional, hoje que está em mais de 114 países, ela tem algumas linhas, para quem não sabe, né, de produção, automação, eletrificação, motores, robótica. Então, o case, de fato, aí da Benhoff, ela destoou dentro da empresa e vale a pena a gente destacar aqui hoje com vocês. Bacana, e a gente vai falar disso e muito mais. Mas antes, né, só trazer alguns recados aqui importantes, senão a produção puxa a minha orelha. Sigam a gente, pessoal, no YouTube, né? Vocês estão aí nos assistindo, né? Não deixe de seguir, tem muito conteúdo legal saindo, né? E por sair também. E também nos sigam no Instagram, né? Nosso Instagram da gestão de terceiros. É muito importante ter você por lá para que você se mantenha atualizado e aí antenado em todas as novidades, tá bom? No Instagram nós estamos com benhoff.grt. Então vai ser um prazer ter você lá curtindo tudo. Segue a gente. E aí, Verena, a gente, antes de entrar num assunto, né, de gestão de terceiros, gestão de contratos, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você que é uma voz também aí forte, né, tem uma influência bacana nas comunidades, no meio de compras, suprimentos. Fala um pouquinho da tua história para que a nossa audiência se conecte aí contigo. Obrigada por esse espaço. Bom, desde a minha primeira formação, a minha oportunidade em estágio foi na área de compras. Né? Então, apesar de eu ter uma formação técnica de engenharia civil, tentei por diversas vezes trabalhar em canteiro de obra, né? Trabalhar na parte operacional para conhecer um pouco mais da minha formação. Não tive oportunidade na época, né? Há alguns anos atrás. Mulher em canteiro é um pouco mais difícil, mas eu tive uma oportunidade administrativa de entrar, então, na área de compras de obras. E eu fiquei apaixonada, né? Gostei muito desse contato com pessoas, porque compra, supply chain é constantemente você e o outro lado da mesa, né? Então, isso enriquece muito, né, essas relações interpessoais, e eu fiquei muito envolvida com isso. Eu achei que, de fato, eu tinha me encontrado. E eu tive essa conclusão após seguir para um segundo trabalho, já como engenheira, na USP, na parte de pesquisa e desenvolvimento de hidrelétrica, muito mais voltado para computacional, que foi muito válido, mas eu entendi que minha relação com computadores, ele ficava no backstage, digamos assim, e que eu gostava de pessoas. Legal. E aí, sim, tive a oportunidade de retornar na área de suprimentos, em construtoras. E minha trajetória foi, então, aí mais 15 anos em construtoras na área de suprimentos, né? Então, foi um aprendizado maravilhoso que eu tive. E segui depois, antes da pandemia, migrei para a indústria, também nessa área de compras e logística. E eu acredito que sim, eu me encontrei e eu gosto de amadurecer todo o meu conhecimento, de disseminar meu conhecimento quando é possível, obviamente, eu movimentar esse departamento, essa disciplina aqui no Brasil, né, quando possível, ter essas trocas em grupos. Hoje, também, eu comecei no passado com o Procurement de Salto, um grupo de mulheres, onde eu entrevistava mulheres, né, do nosso segmento, que traziam, na verdade, ou trouxeram suas vivências, né, que até então
também desafiadoras, num segmento majoritariamente masculino. E eu escutei histórias ao longo de um ano muito valiosas, né, onde eu pude dividir com colegas. E recentemente eu lancei o Supply Chain de Salto, então abrangendo um pouco mais, né, da nossa cadeia. Tivemos o kickoff aí do evento, temos um grupo muito engajado de mulheres que o propósito é se ajudar, né, não só falar de coisas técnicas, mas também falar da vida em si, de dicas, de desafios, empregos. Eu falei que psiquiatras também a gente pode dividir no grupo, Monjar, Ozempic, então assim, tudo, né? Virou uma comunidade realmente. Uma rede de apoio para mulher. Então, outro dia tinha uma pedindo, eu vou ter que ir para São Paulo, não sei onde deixar meu filho, tem alguma creche, alguém pode indicar? Falei, pô, que bacana. E a mulherada, ela se movimentando, falando, olha, eu conheço isso, conheço aquele em tal bairro. Então, acho que o propósito foi também atingido na formação desse grupo, que veio de... Acho que o gatilho foi um livro, né, o ano passado, chamado Mulheres em Compras, e que foi o primeiro gatilho aí para a união dessas mulheres, e eu puxei para dar perpetuidade aí a esse movimento. Legal. É o que eu gosto também, além do trabalho em si. Parabéns, né? Eu já conheço a Verena há muitos anos e essa parte de você querer movimentar a comunidade, querer agregar mais, sempre foi muito clara para mim. Então é muito legal ver esse Procurement de Salto, Mulheres em Compras, que eu vejo que você está sempre muito firme na missão. Então, parabéns. Isso é muito legal. Agora, entrando de fato no nosso momento de hoje, nosso principal assunto aqui. Falar sobre, primeiro, de relacionamento com o fornecedor. Verena, o que você acha que consegue, como construir um bom relacionamento com o fornecedor? Excelente. Eu acho que eu poderia falar bate-pronto transparência, mas é óbvio que nem todos os pontos a gente pode ser 100% aberto, mas uma relação verdadeira talvez seja melhor que transparência. Uma relação verdadeira onde o fornecedor está me vendendo o que de fato ele vai entregar, né? Eu acho que começa se eu tiver o que ele me vendeu consolidado lá na frente, essa é a maior confirmação de uma relação verdadeira, né? É uma relação onde eu posso confiar na outra parte que eu estou fazendo esse acordo, tá? Então, se eu puder falar isso como ponto principal, talvez seria essa relação verdadeira aí para ter o nosso perpetuidade nas parcerias que as empresas buscam. E os próprios fornecedores também, né? Eles querem se manter dentro de casa e a gente quer fornecedor que a gente possa confiar. Bacana. O quanto essa filosofia, né? Essa forma de pensar, né? De transparência, de ter algo verdadeiro, foi a base para a construção do programa de gestão de terceiros que vocês implementaram, né? E aí a gente volta um pouquinho, de onde surgiu a necessidade da implementação de um programa de gestão de terceiros, né, fornecedores e terceiros, e como isso tudo se conecta, né? Excelente. Bom, como eu disse, eu trabalhei muitos anos na construção civil, né, que é puramente mão de obra, então exigia muito foco na contratação dos serviços, né, dos empreiteiros, na qualidade, obviamente, mas parte documental, muito a parte de segurança, que é SMS, de uma forma geral, muito assídua. Então, a gente tem um risco muito forte, quem a gente coloca dentro de casa, né? Que empreiteiro, que seus funcionários vão estar trabalhando lá, se tiver algum problema, quem vai ser o responsável? E a gente sabe que pelas leis, né, trabalhistas, a gente acaba sendo corresponsável. Então, eu tive um aprendizado muito forte nesse segmento de construção civil, porque, de fato, impacta não só financeiramente para a própria empresa, né, que está para o subcontratado e para os funcionários terceiros e os funcionários da empresa, né, tudo uma cadeia. Então, lá foi uma escola muito forte, onde eu pude ver que a gente precisa prestar muita atenção nessa parte, né, posso falar, qualificação do fornecedor, né, no momento aí que a gente precisa tomar a decisão. E isso, obviamente, foi levado quando eu migrei de empresas, né, ao longo, e para a BB, não diferente. Quando eu cheguei na BB, eles tinham um sistema, né, também próprio, né, feito em casa, muito bem desenvolvido, em 2005, que trazia todo o legado e era uma guarda documental.
E, obviamente, que isso me chamou a atenção, porque geralmente a tendência é que a gente contrate plataformas prontas, né, imputa dentro de casa, né, anexa com o nosso ERP, e a gente alimente essa plataforma. No caso da BB, foi um pouquinho diferente. Mas essa visão de cuidado com documentação de fornecedores também existia na BB, mas de uma maneira diferente que eu estava acostumada, né, por ser uma multinacional. Cada país tinha a sua responsabilidade. Então, tinha uma ferramenta criada no Brasil, mas quem fazia toda a análise era um outro país. Um outro país era responsável por fazer a análise de todas as Américas. Né? O México, né? E aí eu me perguntava, né? Na verdade, quando eu cheguei lá, a maior dor que eu escutei foi isso. Né? A gente precisa melhorar esse sistema, a gente precisa agilizar esse sistema. Né? Tipo, foi a maior dor do cliente interno. E... tendo essa demanda, obviamente, eu comecei a me aprofundar, baseada no histórico que eu tinha, mas a equipe que estava dentro da BB também muito focada na melhoria dessa ferramenta, nos ajudou a trazer algumas ondas aí, até transformar a ferramenta como ela é hoje, né? E eu acredito que sempre vai ter mudança, né? A gente vive num país, nem só num país, olha só, hoje a gente vive uma situação macroeconômica, global, né? Que vem... exigindo alguns ajustes. Então, eu acho que é uma ferramenta que constantemente vai passar por melhorias, atualizações, mas é uma ferramenta de suma importância hoje para a gestão de fornecedores dentro da BB. E uma coisa que eu refletia muito naquela época, né, quando a gente interagia, é difícil para o brasileiro analisar a documentação do Brasil, que é bem complexa nossa legislação. Imagina para o mexicano analisar a documentação no Brasil. Era um grande desafio, né? Você encontrava resistências, Verena, nesse modelo? Qual era o teu desafio maior em relação a isso? Boa pergunta. Na verdade, essa era a causa raiz dos problemas dos clientes internos aqui no Brasil. Né? Até para fornecedor, né, também? Para fornecedor, inclusive, né? Você tem toda a razão, cliente interno e externo. Porque para nós, talvez não tão especializados, eu digo nós, não vocês, tá? Porque... a gente acabou fazendo essa parceria com vocês justamente porque a gente precisava de pessoas especializadas para fazer essa análise. Eu, por exemplo, tenho limitações quando eu analiso as documentações de um fornecedor e falo, poxa, podemos seguir ou não? Né? E a parte tributária, trabalhista, né, de uma maneira geral, legal, do Brasil, é complexa. Imagine um outro país analisando e se atualizando com as mudanças, né, medidas provisórias, etc., do nosso país. Além da dificuldade da língua, né? A gente tem uma, né, assim, não é tudo que a gente entende de maneira mais simples quando a gente tem uma língua diferente. Então, essa foi um dos principais gatilhos, ou a causa raiz do desafio da gestão dessa ferramenta. Quando eu entrei, eu percebi exatamente isso. Essa era uma dificuldade. Mas a gente tinha outras dificuldades quando a gente começou a mergulhar, né, nessa ferramenta e ver oportunidades, né? Então, eu tinha acabado de chegar de um mercado diferente, com um aprendizado, né? Tinha equipe nova também, que estava com ânsia de melhorar e tinha um conhecimento técnico da ferramenta. Eu falei, vamos unir, vamos ver o que precisa. E dentro dessa necessidade, a gente viu também que precisava de experts para, né, sustentar a análise documental e avaliar o que a gente estava fazendo. Foi nesse momento que a gente encontrou vocês aí. Boa. E eu lembro, né, que a gente fatiou o projeto, né? Primeiro a gente fez um trabalho muito grande de revisão de tudo que se tinha, porque se tinha lá o time do México analisando a documentação, que já era uma documentação que era analisada há um bom tempo, né? E não se tinha parado para revisar. Fala um pouquinho também disso. O quão importante foi esse momento de revisar o escopo, revisar critério de análise, realmente precisa desses documentos ou não, está faltando algum? Como é que foi esse momento entre a gente? Tá, eu posso só, para deixar bem claro aqui o cronograma dessa transformação, que foi uma transformação, né, na gestão de fornecedores dentro da BB, que a gente teve algumas ondas mesmo, né? A gente chamava de wave. Então, a primeira foi fazer o diagnóstico do que a gente tinha em casa, né? Depois, trazer melhorias de performance da própria ferramenta, né? O que tinha de oportunidade no mercado que a gente não tinha aplicado, e depois fazer um outsourcing. Então, foram 3 grandes etapas para a gente chegar no momento atual, né? Então, o primeiro, quando... Eu lembro direitinho, quando eu vi
né, no processo, que para uma consultora online ou para uma tradutora de documento, a gente exigia uma listagem de documentos extensa. Eu falava, não é possível, não, calma, a gente não precisa de tudo isso. A gente precisa entender também um ponto médio, onde você ser conservador para mitigar o risco vale o esforço do fornecedor e hora alma interna também, né? Operacional, administrativo, exatamente. Então, faltava essa análise do mercado para conosco, falar, olha, vamos atualizar? O que hoje o mercado está aplicando que vocês não estão aplicando, ou o oposto? O que vocês estão aplicando que o mercado não aplica mais? Não tem mais risco nessa documentação. E quando a gente foi fazer o bid e tudo, eu já conhecia também a Benhoff do mercado de construção civil, a pessoa dentro de casa também, da equipe, já conhecia vocês, então, e a gente dividiu a dor. E o Bruno, na época, eu lembro que você falou, não, eu posso analisar, eu tenho benchmark, porque vocês têm outros clientes, então, com o benchmark de vocês, trouxeram essa visão mais atualizada, né, da nossa regras ou compliance, ou lista, ou questionamento de fornecedores. E foi excelente, porque a gente conseguiu trazer riscos que estavam abertos aí para BB, em questão documental. A gente conseguiu fazer ao mesmo tempo um modelo mais lean, porque a gente cortou documentos que não faziam mais sentido. Uhum. E conseguiu também, além de tudo, unir alguns departamentos, porque essa ferramenta, quando a gente fala de gestão de fornecedores, a gente está falando só de suprimentos, né? A gente está falando de legal, né, departamento jurídico, a gente está falando de segurança do trabalho, saúde e segurança. Então, a gente conseguiu, nesse primeiro momento diagnóstico, juntar todos os departamentos, né, Bruno? A gente fazia a reunião com os departamentos falando, olha, você está de acordo com essa mudança? O que você acha se a gente introduzir isso ou tirar isso daqui? Né? E se a gente redistribuir as categorias? Então, é um trabalho em loco? É um trabalho em loco curto? É um trabalho em loco longo? Né? Então, a gente começou a trazer esse benchmark, essa expertise de vocês para imputar dentro da ferramenta um novo template. Nessa época, Verena, que você chegou e começou a movimentar tudo isso, quem era o principal patrocinador, né, a pessoa, enfim, o cargo ali que mais bancava toda essa mudança aí? Porque, de certa forma, causa um incômodo, né? Inicialmente, você mudar o processo que já é feito, por mais que existam oportunidades de melhoria, mas você está falando de grandes mudanças que impactam toda uma rede de áreas ali dentro da organização, né? Quem estava bancando isso? Qual foi o apoio que você recebeu aí nesse processo? Bom, eu vou falar que conseguiu fluir muito bem isso, porque a dor era tão grande dos nossos clientes internos e externos, até dos fornecedores, bem lembrado, que eles acataram, os outros departamentos acataram muito rápido, né? Os nossos clientes acataram muito rápido. Então, eles, não, precisa, vamos embora. Obviamente que dentro do meu departamento eu tinha uma pessoa na época, o Regis, que entendia, isso é muito importante. Quando Dá um abraço pro Regis, viu? Regis, cara, Regis, um abraço para você. Foi muito bom ter te conhecido e você foi fundamental aí. Não, total, ele foi a pessoa-chave, né, que promoveu essa mudança dentro da ferramenta. Por quê? Ferramenta interna, né, uma ferramenta in-house, precisa ter alguém que saiba de cabo a rabo, né, dessa ferramenta, né? Você não vai poder acionar uma empresa para ela te apoiar. Então, ele foi a pessoa-chave, né, que tocou o projeto, mas a gente teve o aval também dos superiores, né? Então, além dos departamentos superiores que não eram do Brasil, para a gente explicar isso, né? Nossa, foi difícil. Mas também a minha chefe foi muito aberta a melhorias, então ela falou, vai em frente. E ajudou muito. Então, assim, essa mudança, por incrível que pareça, a gente fala que a gente tem resistência à mudança, mas quando a gente vê uma oportunidade, né, um gap que vai ser melhorado, a gente teve aceitação muito rápido nesse primeiro momento. Depois tivemos outras aí melhorias também. E nesse primeiro momento, qual foi o nosso papel ali, né? Foi pegar primeiro a lista de documentos que a BB tinha como padrão e os critérios de análise. E a gente fez um trabalho muito bacana para dizer por que excluir ou por que manter, qual o tipo de risco que a gente quer mitigar, qual o tipo de impacto que teria para o fornecedor e para a BB. Então, em cima disso, a gente começou a defender. Olha,
esses fazem sentido tirar por causa desse tipo de risco que não precisa mais mapear. E esses aqui não estão no radar de vocês, vale a pena incluir. Então, na hora que a Verena fala que a gente envolveu o pessoal de legal, o pessoal de segurança do trabalho, foi um envolvimento muito ali de participação, dizer, eles opinarem, concordo, não concordo, faz sentido, tem esse outro ponto de vista aqui também, e a gente começou a construir isso realmente ali em conjunto. Então foi um momento que eu acho que todo mundo, Almir, todas as empresas deveriam passar pelo menos ali a cada 5 anos. Perfeito. Parar para rever o seu processo, parar para rever o que está sendo solicitado e ver se ainda faz sentido ou não. Ou até menos, né? Do jeito que a nossa legislação é dinâmica, as coisas estão evoluindo, acho que até com uma frequência maior. É, né? Isso, eu acredito. E eu lembro perfeitamente, Bruno, uma pergunta que você fez, obviamente assinou o NDA, na época, tudo. Você perguntou, e a gente foi até nosso legal, que eu também não tinha ideia disso, quantas ações trabalhistas a BB tinha? Uhum. E o motivo delas. Então, por que essa pergunta foi importante? Lá a gente tinha a visão, a fotografia, né, onde estava vulnerável, né, onde a empresa estava vulnerável, que a gente precisava prestar atenção, e onde nunca foi levado em consideração, ou nunca teve um risco, né, trabalhista, ou uma jurisprudência entrando, que a gente pudesse cortar. Então, essa análise foi muito importante para nós tomar decisão. E até para justificar, né, um ROI desse pagamento desse primeiro projeto, que muitas vezes, né, você quer melhorar, mas você não tem recurso dentro de casa. Então, como justificar isso? E foi muito válida essa sua pergunta, porque a gente falou, olha, a gente garante que parte, né, desses processos vão ser reduzidos a partir do momento que vocês começarem a olhar esse tipo de documento. Bacana. Legal. E aí, tangibilizando, Verena, então, baseado nesse processo de mudança, melhoria, diagnóstico, entendimento, quais eram os principais resultados que você, né, você junto com toda a equipe, obviamente, estavam buscando alcançar? Então, era a redução de passivo, quais eram os resultados que trariam para vocês a visão de, cara, estamos no caminho? Operacionalmente, fato, porque a gente tinha um processo longo onde o fornecedor mandava documentação por e-mail, o e-mail ia para o México analisava, voltava para o fornecedor se estava certo ou errado, se estivesse certo, a gente colocava internamente dentro do cadastro fornecedor na ferramenta, né? E aí dentro da ferramenta internamente tinha o workflow de aprovação, né, passando para as áreas responsáveis, até de fato ele está no onboard da empresa. E então o primeiro melhoria foi, vamos diminuir todo esse processo, vamos olhar de time, de documentação, de fluxo, né, de fato, legal, que passava. Então, essa foi a primeira melhoria. A segunda, obviamente, os riscos, né? A gente, tratando-se de fornecedores, parceiros, sempre a gente vai ter o risco. Mesmo fazendo tudo, a gente sabe que, às vezes, a gente vai ficar vulnerável, né? Mas, como do nosso lado, a gente pode se prevenir. Então, esse também, obviamente, foi um segundo motivo. Legal. Boa. Aí a gente avançando um pouco mais, né? A gente teve essa etapa inicial aí de revisão, todos os documentos. A gente avançou com a etapa também do BPO, né? Então, a BB foi muito clara. Eu tenho um sistema interno, eu preciso manter ele. Beleza, esse é um modelo de trabalho que a gente vai se moldar a ele. Porque normalmente a gente tem o nosso sistema e o cliente usa a nossa ferramenta para a gente receber documentação, relatórios, análise e tudo mais. Mas se adequou a ele. E a gente incluiu profissionais, especialistas para análise, né? Como é a tua percepção? Qual era a percepção antes? E como é que você acompanha até hoje essa percepção em relação ao apoio que o nosso time dá ali no dia a dia? Essa foi um processo, uma excelente pergunta e um processo difícil até da gente implementar, porque quando a gente foi para o mercado, depois do diagnóstico e dado o template de questionamentos documentais, etc., para o fornecedor, a gente foi para um segundo momento, né? Como eu disse, agilizar o processo. Mantendo no México, a gente já tinha entendido que não daria, não estava funcionando. Né? E nem por culpa dos colaboradores, tá? É culpa do Brasil em si, por complexidade do país. E a gente falou, então vamos terceirizar, né? Por que não terceirizar? Quando a gente foi para o mercado, todas exigiam que utilizassem as ferramentas próprias. Uhum. E vocês foram os únicos que abriram uma oportunidade de falar, vamos entender, deixa eu ver como que é no dia a dia a sua ferramenta, até porque vocês já tinham o histórico desse estudo, né, que vocês fizeram, essa consultoria, posso chamar assim, então já era um facilitador.
Então, todas que a gente propôs declinaram no sentido de trazer um modelo de BPO. E vocês abriram a porta. O que para nós foi, assim, de extrema vantagem, porque a gente conseguiu novamente, eu volto nessa questão do ROI, porque tive que justificar qual o custo e hora que a gente tinha no México versus o custo e hora do BPO e as garantias que esse BPO traria para a BB, de uma maneira geral. Então, primeiro, ter especialistas fazendo o que compete a eles, né? Não adianta eu, com uma formação, né, diferente do que eu tenho na operação, eu vou bater cabeça, ainda mais quando é complexo, e que de fato é complexo, né? Uma parte tributária, uma parte documental, trabalhista, regulatória. Então, não estava funcionando aquele modelo. Quando a gente foi para vocês mostraram que vocês faziam dentro de casa, treinavam os funcionários de vocês para se especializar nisso. A gente falou, e deram abertura para entender nossa ferramenta e trabalhar nelas, a gente fechou a conta, né? Então, foi muito importante o momento, lembro, de letramento da equipe de vocês para a nossa ferramenta, mas também uma troca, né? Sim. Ao mesmo tempo, a gente sentiu, vocês aprenderam nossa ferramenta, né? Que é eu posso chamar bem smart, eu acho bem funcional. É uma ferramenta que consegue consolidar todas as informações de um fornecedor. Geralmente a gente tem várias ferramentas, né, para trazer uma informação final do fornecedor. Mas vocês conseguiram atuar dentro dela, né, operacionalizar dentro dela, nos trazer muito conhecimento operacional, né, técnico. Então, agilidade dentro da ferramenta, o olhar técnico que a gente não tinha antes, que vocês nos garantem, né, hoje, porque até hoje, isso daí. E tem também, a gente fez um projeto ano passado, onde a equipe de vocês dava aula para a gente em relação às novas documentações, algumas mudanças. Então, a gente chamava os nossos parceiros, os nossos compradores, e explicava para eles, olha, essa mudança a partir de agora vai acontecer no sistema, a gente vai pedir documentação assim, porque mudou, tem uma medida provisória, etc. Então, assim, também teve uma alimentação de aprendizado para a BB, para os colaboradores da BB. E não diferente para os fornecedores. Porque quando o fornecedor, às vezes, manda uma documentação que não é compliance, digamos assim, não está de acordo com a nossa necessidade, o BPO de vocês retorna ao fornecedor explicando, olha, essa documentação não está de acordo ou com a BB ou com as regras, né, trabalhistas, brasileiras, tributárias, por causa disso. Então, o fornecedor que quer se manter, né, em casa, dentro da BB, vai buscar essa atualização, né? Então, tem uma troca muito boa de conhecimento mesmo, né, entre as partes envolvidas aí. Só para contextualizar, né, quem está ouvindo a gente, Verena, hoje vocês trabalham com quais gerenciamentos de risco? Ou quais riscos vocês tentam abranger dentro do programa de gestão de terceiros, né? Normalmente, quando a gente passa pelo ciclo de vida ali do fornecedor, do contrato, a gente tem a homologação, mobilização, monitoramento trabalhista, auditoria de campo, desmobilização. Hoje, vocês atuam em qual desses itens? Boa. A ferramenta em si hoje, ela é feita para um processo de onboarding de fornecedores, gerenciamento contratual e gerenciamento das documentações ao longo do período do fornecedor, do contrato. Né? Então, o que acontece dentro do departamento de suprimentos? A gente faz esse processo, né, até a assinatura contratual e depois passa para o usuário desse fornecedor. Por que eu estou falando isso? Porque o gerenciamento do contrato, né, ele passa a ser do cliente interno. Perfeito. Tá? A ferramenta, ela gatilha, ela dispara alertas, né, ou de expiração documental ou de necessidade de atualização, mas esse gerenciamento de risco na operação é do cliente interno, nosso demandante, tá? O risco que os suprimentos gerencia na ferramenta é a parte de datas, é a parte macros do contrato. Então, vai ter reajuste em breve, vai vencer em breve tal documentação, vai vencer em breve documentação de funcionário deste fornecedor, né? E eu acho que uma das coisas muito valiosas dessa ferramenta, que aí até apoia
o usuário, né, interno aí, o engenheiro do projeto, enfim, é que essa ferramenta, ela bloqueia pagamento do fornecedor. Então, qualquer risco iminente, né, da cadeia, ela tem um yellow flag, e se não é atualizado, vai para o red flag, onde bloqueia o pagamento do fornecedor. Então, o fornecedor tem que, de alguma forma, tem que... Mexe no bolso, né? Exatamente. Bloqueia acesso do fornecedor, bloqueia cadastro, bloqueia pagamento, fazer novos pedidos. Então, ele tem que manter constantemente alimentada a ferramenta. E isso diminui o risco, obviamente, porque se ele não, por exemplo, não fornece um comprovante de pagamento FGTS lá, já tem um sinal de alerta. Olha, ele está dentro da nossa operação de um site e não está fornecendo essa documentação. O que a gente vai fazer? Então, aciona, para nós, a gente também recebe suprimentos, aciona o cliente interno, né, o engenheiro do projeto, que aí a gente tem que tomar uma ação em cima disso, né? Boa, legal. Pode ir. Voltando naquela parte ali, né, do fornecedor. O fornecedor, ele com certeza sentiu um impacto grande, porque ele antes lidava com o pessoal do México e tinha essa dificuldade até de língua lá e de fazer o pessoal entender a legislação daqui. Depois a gente passou para o nosso time, que era um time que já estava acostumado. Eu lembro que no começo foi muito bom o quanto vocês ouviram a gente em relação ao time. Então o time ali, ele se sentia muito envolvido para opinar, para trazer casos reais para vocês, para serem discutidos. O que você falou é muito real, a gente estava muito aberto também a entender da plataforma de vocês, né? Porque era uma plataforma nova para a gente, só quem conhecia era a ABB, então a gente tinha esse desafio. Mas foi bom também como a gente conseguiu desenvolver o processo de vocês no dia a dia. Então, por exemplo, os nossos analistas falaram, olha, se tivesse uma tela desse jeito, ajudaria aqui o meu trabalho, seria mais produtivo. Se tivesse essa informação, eu conseguiria fazer análise mais rápido. Então, foi um trabalho muito bom, assim, em conjunto, para fortalecer a gestão de terceiros e fornecedores da ABB. Então, isso terminou sendo a coisa que a gente planta hoje para colher aí por tempo indeterminado, né? Com certeza. E aí, o impacto positivo foi para toda a cadeia, né? Após essa análise, após vocês entrarem dentro de casa mesmo, né, estarem atuando dentro da ferramenta, a gente começou a ver oportunidades para o fornecedor também, né? Muito veio também por causa de vocês, né, trazendo insights. Então, era uma ferramenta interna, a gente transformou uma ferramenta web, aí o fornecedor não precisava mandar mais por e-mail, ele mesmo entra na ferramenta, atualiza a sua documentação, porque ele também recebe e-mails falando, olha, sua atualização em X dias vai vencer, você precisa, o seu contrato, enfim, seu funcionário. Então, a gente conseguiu transformar uma ferramenta web, né, onde o fornecedor também atualiza, então tem autonomia. E, além disso, a gente trouxe uma oportunidade de RPA na ferramenta para ajudar, né, tanto o fornecedor, que não precisava atualizar toda hora uns documentos de consulta pública, que a gente já sabia que existiam RPAs no mercado que poderiam facilitar para o fornecedor, e aí, obviamente, impactaria o BPO, né, porque ele não precisaria olhar essa documentação do fornecedor toda hora, o robô já faz isso. Então, a gente conseguiu juntar um pouquinho de tecnologia, um pouco de expertise, né, e aprimorar o processo em si. Né, foi uma transformação bastante válida. E, como eu disse, que continua sempre buscando melhorias aí, e eu estou torcendo para que a gente traga mais novidades em breve. E isso é legal, né? Porque a gente agora está dando mais um passo, né, nesse relacionamento, e agora a gente está buscando como que a gente consegue trazer a nossa IA, que já roda no sistema da Benhoff, já entrega valor para os fornecedores, como que ela consegue ser envolvida no processo da ABB. Numa ferramenta que não é de vocês. Não né? é nossa, entendeu? E isso é legal, porque mostra até o nosso desafio de querer ir além, entendeu? A gente poderia não incluir a IA no processo da ABB, só que uma hora ia ficar totalmente obsoleto o processo de vocês. Então, se a gente tem a tecnologia, se a gente consegue ter sucesso nos nossos clientes, vamos levar também. É algo novo que a gente está construindo, mas estou super empolgado aí que a gente vai ter boas histórias também para contar. Eu já até escalei essa informação, eu estou torcendo para que dê certo. Eu acho que é isso. Quando vocês começaram me perguntando, né, o que seria uma boa relação entre fornecedores, né, e, enfim, compradores, é essa troca de conhecimento. Nem sempre a gente vai ter desenvolvedores dentro de casa. Né? Às vezes a gente pode ter, às vezes não tem, a ABB até tem também, mas por que não aproveitar do conhecimento
né, de um parceiro nosso, né, que já tem essa tecnologia desenvolvida, né, implementar. Eu acho que isso é super, então assim, nem que a gente seja um case para vocês de outra ferramenta, vocês sejam um case para nós de trazer uma inovação, eu acho que esse é o significado, né, de uma parceria valiosa, né, essa troca, e sempre, como eu disse, trabalhando em verdades. Então, vocês sempre trouxeram, até é engraçado que às vezes a gente tem um embate no dia a dia, que é importante falar, a equipe, né, da Benhoff que trabalha conosco, eles falam, olha, a gente liberou tal mês, esse mês eu não liberaria. Só que a gente aqui tem o pessoal da produção, não, é só mais esse mês. Então, essa discussão é muito rica, porque a gente leva para o Legal analisa os riscos, pontualmente, obviamente, né, sempre que acontece, mas isso é muito interessante, né, que deixa a gente vivo pro cuidado que a gente tem que ter, né. Outros olharem, né? E aí, Verena, a gente já comentou aqui que esse foi um formato, né, que a ABB escolheu para atuar nesse tema, que de fato, assim, se a gente for olhar para o mercado, é um caráter de exceção, né? São poucas as empresas que escolhem esse caminho, precisa ter uma capacidade técnica ali para desenvolver um software muito boa, né? Mas vocês são dessa área, né, de inovação, enfim, então vocês conseguem ter. Mas agora fazendo um resumo, né? A gente já está se encaminhando aqui para o final, fazendo um resumo. Olhando para o modelo que vocês têm, e obviamente você é uma pessoa que conversa com muitas outras pessoas que têm outros tipos de processos, seja fazendo tudo em casa, na mão, seja terceirizando a parte da gestão de fornecedores. O que é que você poderia trazer para a gente como os prós de ter escolhido e de estar rodando nesse modelo e, de repente, alguma coisa que gera oportunidades ainda, que você vê como pontos que devem ser considerados? Eu penso naquela pessoa que está escutando a gente aqui agora e ouviu falar disso e acendeu uma luzinha lá, talvez, né? O que é que ela pode esperar de prós e talvez contras, ou, né? Como é que você avalia tudo isso aí? Eu acho, prós, como eu disse ao longo da nossa conversa aqui, tivemos vários e temos vários, porque uma única ferramenta, a gente conseguiu agrupar todas as informações do fornecedor, né? Então, seja de processo de onboard, né, de qualificação, legal, homologação, mas a parte contratual do fornecedor também está dentro dessa ferramenta. Então, tudo abaixo do cadastro dele, a gente consegue gerenciar essas informações, tá? E a parte master data também da empresa, né? Então, assim, quando a gente vai cadastrar o fornecedor, a gente já também popula alguns campos referente ao master data da empresa. Por quê? Só explicando para vocês, essa ferramenta depois ela conversa com o nosso SAP, tá? Legal. Então, e hoje até com a Ariba, mas aí é um outro capítulo. O Ariba também, ela alimenta o Ariba, né? Então, a gente conseguiu um robozinho que alimenta o Ariba. Mas tudo parte dessa ferramenta, o GeForce, que a gente chama. Então, ela é única, né? Ela consegue trazer todas as informações que a ABB precisa do fornecedor, tá dentro dela, com características da ABB. Então, isso é muito bom, né? Ter dentro de casa uma ferramenta sua característica, com as suas informações, sua taxonomia. Mas, o que a gente tem que prestar atenção dentro de casa, a gente tem sempre um expert. Por quê? Alguém tem que trazer esse legado, né? E ir explicando para os outros. A gente não pode perder, né? Porque se é uma ferramenta 2005, não necessariamente todo mundo ainda está na empresa. Perfeito. Então, sempre tem que ter alguém atualizando-se, tá, a respeito dela.Esse é um ponto que precisa prestar atenção. O segundo é ter desenvolvedores dentro da empresa ou algum parceiro, né? Parceiro de confiança. Exato, para atualizá-la. Você tem que... Ela não pode ficar estática, né? É uma ferramenta de gestão de fornecedores, a gente está... agora ESG, vamos acrescentar tal item. Ou não precisa passar mais por essa aprovação. Ou a pessoa saiu, que aprovava, muda o nome. Coisa simples. Mas vamos criar um relatório. Tem que ter algum desenvolvedor rápido, bom, né, de acesso e que conheça a ferramenta. Tá? Então, essa é uma outra preocupação, ter uma ferramenta dentro de casa. Mas... tirando os pontos positivos que eu falei, acrescentando, na verdade, um ponto positivo, eu acho que ela consegue ser mais agilizada nas melhorias. Quando a gente terceiriza uma ferramenta global, por exemplo, ela vem um padrão standard, né? Sim. E aí, você tendo a ferramenta dentro de casa, você pode
trazer a sua característica lá, né? A característica do país, da empresa, dos usuários. Isso é muito bom, né? Então, eu acho assim, a gente tem que entender a cultura da empresa, se ela está aberta a ter uma ferramenta própria, se faz sentido ter uma ferramenta própria, se ela é muito globalizada, quer ter padrão, nem sempre você vai ter abertura. Mas o que você pode fazer é integrá-la, como a gente está fazendo hoje. Legal. Tá? Boa. Então, a gente já tá chegando aqui no final, tá, Verena? Esse papo é super bacana e acaba que o tempo voa, né? Ou eu falo demais, né? Ia brincar. Boa. Muito bom. Tenho certeza que tem agregado bastante aí. O pessoal vai deixar nos comentários, né? Enfim, os insights que eles estão absorvendo aqui da nossa conversa. E aí a gente tem uma sessão aqui no nosso podcast, que são perguntas rápidas, tá? Eu vou fazer essas perguntas, a gente não combinou nada, você vai responder a gente aqui. não combinou essa parte. Você vai responder aqui na lata, tá? Então, vamos lá. E não precisa justificar, é só responder. Qual a competência, né, que um profissional deve desenvolver pensando nos próximos anos, né? Nos próximos anos. Eu não sei se desenvolver, mas tê-la. Curiosidade. Curiosidade, perfeito. Um grande aprendizado que você teve na sua vida. Tive vários, essa me pegou. Mas eu sempre acreditei na minha equipe. Eu nunca começo trabalho com uma pessoa da minha equipe com receio. Eu sempre acreditei e dei autonomia para eles. Boa, legal. Complete. Toda empresa que quer impulsionar seus resultados em gestão de terceiros precisa fazer benchmark, estar nos eventos, escutar, pesquisar, estar aberta, de uma certa forma. Boa, perfeito. Uma outra sessão que a gente tem aqui no podcast é a indicação de algum livro ou curso ou algum material que tenha feito a diferença na sua vida, né? Tenha te transformado, gerado aprendizados e que você acredita que caiba, né, para a audiência aqui aprender, conhecer. Você consegue trazer algo assim, Verena? Eu adoro, vou falar um filme, vocês vão rir, mas é da Julia Roberts, aquele que ela faz um papel, uma linda mulher, que ela negocia bem, ela negocia bem, né, o passe dela, digamos assim. Acho que como estratégia de negociação é bastante interessante. E livro, o Chess Procurement, que é um internacional, mas ele traz uma visão bastante ampla, né, do que é compras. E eu não posso deixar também de mencionar alguns livros que o mercado do Brasil está lançando, que eu acho que são bíblias, né? Então, perfeito. A gente tem algumas novas literaturas que estão trazendo. Eu não vou falar pontualmente um, porque eu acho que são vários, mas hoje vale a pessoa que trabalha nessa área dar oportunidade para os livros que estão sendo lançados recentemente aí em procurement. Vale a pena. Bacana, Verena. Quero te agradecer, tá? Por esse papo cheio de vivência, cheio de insight que a gente teve aqui. Valeu por ter topado estar aqui com a gente. E aí fica à vontade para, né, trazer suas considerações aqui finais e também ter o contato, né? Quem quiser se conectar, eu tenho certeza que vai sair aí várias pessoas interessadas em entender um pouco mais dessa história. Bom, obrigada por esse espaço. É sempre um prazer. Podem contar comigo para o que vocês precisarem. Isso só porque a gente tem... no mais e menos, muito mais da nossa relação, muito positiva, né, dessa parceria. Então, é uma forma de agradecê-los. Para quem quiser, mulherada, o Supply Chain de Salto, entrar no grupo. Se vocês não tiverem contato de nenhuma das mulheres que hoje fazem parte, podem me acionar no LinkedIn, Verena Pagano. A gente tem um formulário, vou estar aberta a recebê-las e fazer parte, né, desse quadro aí de mulheres que vêm apoiando uma outra. Também fico à disposição para quem quiser. Meu LinkedIn está aí, Verena Pagano, e agradeço a oportunidade mais uma vez de dividir com vocês esse case e de vocês lembrarem do meu nome para estar aqui também. Claro, você não faria sentido ter um GRTcast sem você trazendo essa experiência, porque ela é diferente, Verena, do normal do mercado, mas ela impacta muita gente. Tem muitas outras empresas que também têm sistema próprio, faz análise com time próprio e tem dificuldades no dia a dia. Então é super importante conhecer as possibilidades do modelo, isso não é só um modelo normal que acontece. Tem vários modelos que podem ser trabalhados muito na linha de o que gera mais resultado, o que consegue impactar e casar também com a cultura da empresa. Então, foi excelente. Muito, muito obrigado por ter topado o desafio aqui, a conversa, o convite. Foi muito legal. Muito obrigada e sucesso para nós, para todos.
Boa. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se você achou legal, se você achou interessante, né, fez sentido para você, não deixa de compartilhar com seus colegas, seus amigos, né? Traz o pessoal para cá, segue a gente mais uma vez aqui no YouTube, né? Compartilha também no Instagram, como a gente falou, né? Nosso novo Instagram da GRT. Então vai ser muito bacana ter vocês. A gente também espera comentários sobre o episódio, né? Sugestão de pessoas para estar aqui com a gente, temas para a gente conversar. Vai ser muito importante ter essa interação com vocês. Eu sou Almi Rocha, vocês podem me encontrar no LinkedIn e no Instagram como Almi Rocha Filho. Bruno? Sou o Bruno Santos, procurei no LinkedIn como Bruno Santos Benhoff. Vai ser um prazer também me conectar com vocês. E obrigado mais uma vez por estar curtindo aqui com a gente e acompanhando até o final. Um abraço. Boa. Gente, então esse foi mais um GRT Cast da Benhoff. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.